Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Uma boa semana a todos e que Deus abençoe. Nossa leitura, 1 Reis, capítulo de número 7. Salomão edifica palácios reais. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, depois fez as colunas, também fez a sala do trono. Aqui fala, verso 15, formou duas colunas de bronze, a altura de cada uma era de 18 côvados. Um côvado mede aproximadamente 45 centímetros, um pouquinho menos. É o tamanho do antebraço aqui, né? Do, do rei. Então, é em torno de 45 centímetros. E, e então 18 côvados era a altura da coluna, é em torno de 8 metros de altura. Fala sobre o mar de fundição, outros utensílios que ele mandou fazer, tudo para a casa do Senhor, né? Suportes, rodas, apoios, as pias de bronze, caldeirões, globos. Verso 51, assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios, e os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Capítulo de número 8. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo que ele acabara de construir. E então levaram a arca da aliança. Verso 5, o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podia contar. Verso 10, tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Uma demonstração que Deus se agradou daquele templo feito para ele. Verso 14, então o rei voltou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda ela em pé. E disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu. E aí prossegue descrevendo a bênção que ele proferiu. Depois ele ora, verso 22, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação, estendeu as mãos para os céus e disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. E ele prossegue a sua oração. No meio da oração aqui, ele cita a história do povo, né? Verso 33, fala de como Deus protegeu aquele povo na peregrinação pelo deserto. E aí ele clama, né? Senhor, quando o teu povo estiver diante do inimigo, verso 33,
por ter pecado contra ti, for ferido, e se converter a ti, confessar o teu nome e orar e suplicar a ti, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo e faz voltar a terra que deste a seus pais. Veja, ele fala quando o povo pecar, depois quando os céus não tiver chuva, quando houver fome, quando o teu povo for sair para a guerra. Ele vai intercedendo aqui pelo povo diante de várias possibilidades, né? Pedindo a Deus que abençoe. Versos 54 e 55, ele se coloca de pé e abençoa todo o povo. Verso 62, temos aqui a conclusão da solenidade. Diz que o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Olha só, verso 63. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Gente, é muita coisa. Você pensar, eles sacrificaram, né? Mataram ali como oferta, como sacrifício ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Não está errado não, é 120.000 ovelhas. Aí a gente fica pensando assim, bom, mas precisava disso tudo mesmo? Ai. Qual seria, meu irmão, minha irmã, o tamanho da nossa adoração a Deus? Claro que o muito ou o pouco é relativo, porque sendo pouco, mas sendo com um coração sincero, é mais agradável a Deus. Contudo, nós devemos procurar nos empenhar na nossa adoração ao Senhor. Nos empenhar, dar o máximo. Salomão é o rei. Ele governava sobre todo aquele povo. E ele aqui está fazendo uma oferta proporcional ao seu reinado, à sua posição de rei. Sabe, às vezes tem gente com condição, estou falando de condição financeira, gente de condição financeira que não dá um dízimo, que não dá uma oferta para a igreja, usufrui das coisas da igreja, dos benefícios da igreja, da estrutura que a igreja oferece, mas não colabora. E saiba você que dizimar, ofertar, é um ato de adoração. Sim, é um ato de adoração a Deus. Então, ele fez proporcional a quem ele era. Capítulo de número 9, sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e tudo que tinha desejado e designado fazer, o Senhor tornou a aparecer a ele. E aí Deus fala, veja, verso 6, né? Está repetindo aqui o texto, mas ele diz o seguinte: se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartar de mim, e não guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, que vos prescrevi para fordes e servirdes outros deuses e os adorares, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença. Deus baseia aqui a bênção ou a maldição na questão da obediência. Se obedecer, Deus seria com ele, abençoaria o seu reinado e o seu povo. Se desobedecesse, iria sofrer tanto ele quanto o povo. Então, tudo está ligado na questão da obediência. Fala das demais
atividades dele aqui, mas nós vamos parar por hoje. Vamos orar? Senhor, Deus querido, bendito seja o teu nome, ó Deus. Nós queremos te louvar, consagrar a ti tudo o que temos, tudo o que somos, porque na verdade tudo vem de ti. Muito obrigado por tudo que tem nos dado. E despertam em nós um coração generoso para com o Senhor e com a tua obra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até mais.